Havia tipos excêntricos no hotel. Os bairros de Paris são pontos de encontro de pessoas excêntricas. Gente que caiu em trilhas solitárias e meio malucas da vida e desistiu de tentar ser normal ou decente. A pobreza as liberta dos padrões usuais de comportamento, assim como o dinheiro liberta as pessoas do trabalho. Bem-vindo, bem-vinda ao canal Marcador, a vida entre páginas e livros. E o destaque de hoje, Na Pior em Paris e Londres, livro de George Orwell, publicado em 1933. Aqui no Brasil teve algumas edições, essa daqui é da Companhia das Letras, com tradução do Pedro Maia Soares e o pós-fácil do Sérgio Augusto, um livrinho de 256 páginas. George Orwell ficou muito conhecido aí pelos livros Revolução dos Bichos e também em 1984. Esse é o primeiro trabalho do George Orwell e é uma figura, né? Foi um grande visionário, além de ser um dos grandes escritores de todos os tempos. Foi um cara que estava muito preocupado ali com várias questões que envolvia a política, envolvia a sociedade, a coisa do totalitarismo, que ele vai discutir muito em 1984. Muito ligado na pobreza, né, em como o sistema oprime as pessoas, não deixando que essas pessoas consigam ter uma vida decente, consiga respirar, né? E ele vai falar muito sobre isso nesse livro, Na Pior, e é muito, muito legal. Tem um teor meio jornalístico, com uma pegada de ficção também. É muito bacana, gostei muito da leitura e quero apresentar hoje aqui para você no canal esse primeiro trabalho do George Orwell, que é uma figura que é discutida muito hoje em dia, né, sobre os seus posicionamentos com os anos, aí, essa distância dos anos, fica fácil analisar mais o contexto que ele viveu e as posições que ele tomou, né? Então tem a coisa de, às vezes, o cara era de esquerda, o cara era de direita. Hoje em dia discute-se muito isso, vi vários textos na internet assim, levantando essas questões. Inclusive tem um, acho que na página do Le Monde, que lista várias coisas, né, que o George Orwell condenou o imperialismo britânico, viveu entre trabalhadores, pobres e mendigos, converteu-se a um socialismo radicalmente igualitário após uma pesquisa sobre os operários ingleses, combateu durante a Guerra da Espanha nas fileiras do Partido Operário de Unificação Marxista, desejou que a resistência do povo britânico à Alemanha nazista desencadeasse numa revolução, juntou-se à ala esquerda do Partido Trabalhista e, infelizmente, morreu cedo demais, né? O George Orwell morreu no dia 21 de janeiro de 1950, aos 46 anos de idade, num quadro ali de tuberculose, vivia em Londres. E o verdadeiro nome do George Orwell era Eric Arthur Blair. E ele vai mudar o nome justamente quando ele vai lançar aí esse primeiro livro, esse primeiro trabalho, Na Pior em Paris e Londres. Ele não queria, eu acho que, comprometer muito a família e ele acabou adotando esse pseudônimo que depois ele usou aí em toda a sua carreira, George Orwell. E aqui a gente vai acompanhar uma história muito interessante. O George Orwell, ele teve uma boa formação, né? Ele não era um cara pobre, ele estudou em boas escolas. E quando, em 1922, ele vai entrar ali ele se alista para a Polícia Imperial da Índia e vai ficar durante 5 anos servindo a Polícia Imperial. E isso vai meio que acarretar, vai chegar uma hora que ele realmente vai passar a odiar o imperialismo britânico ali, e isso vai refletir um pouco em alguns textos. Até tem um livro dele que já foi publicado aqui no Brasil também, que é o Dias na Birmânia, que ele vai falar sobre essa vivência dele, e é um livro que ele faz críticas severas realmente ali ao imperialismo britânico, né? E aqui, depois desses 5 anos que ele passa na polícia, ele realmente decide, quero ser escritor, e vai para Paris. Vai levar uma certa grana, né? Mas ele quer viver num lugar entre as pessoas mais simples mesmo. Então ele vai para um hotel bem barato, com um pouco de dinheiro, passa a dar aula de inglês ali. Mas o que acontece? Logo quando ele chega, um morador do hotel vai roubar o dinheiro do George Orwell.
E ele vai meio que também não vai ter muitas aulas ali, ele vai ter que procurar emprego. O dinheiro vai ficando escasso, e ele vai começar a penhorar seus bens, suas roupas, e vai começar a ficar num perrengue total ali, né? Inclusive tem uma passagem do livro que ele diz que quando ele chegou em Paris, né, bem vestido, que ele tinha roupas boas, as pessoas passavam por ele, cumprimentavam, as mulheres olhavam para ele. A partir do momento que ele foi perdendo toda aquelas roupas, né, que ele foi penhorando tudo aquilo, ele ficou só com uma roupa, ficou mais roto ali, as pessoas já não olhavam para ele, as mulheres também já não olhavam mais para ele. E daí ele diz, né, que quando o sujeito ali não tem uma vida decente, não tem dinheiro, ele se torna uma pessoa invisível, né? As pessoas não dão mais atenção, né? O cara vira um zero ali. E é muito isso que ele vai discutir nesse primeiro romance dele. Ele vai viver com essas pessoas, vai ter trabalhos, ele vai trabalhar de lavador de prato no hotel. E a história começa então com ele ele vai procurar um amigo, né? Que é um cara que ele conheceu no hospital. É um cara chamado Boris, que é um ex-soldado russo, gostava muito de ter sido soldado, ficava lembrando das suas experiências de soldado. E quando eles se conheceram, o Boris disse para ele que se um dia ele precisasse, podia procurar por ele, que agora ele estava trabalhando como garçom e podia arrumar um emprego para ele. Então ele vai procurar o Boris quando ele fica na pior ali, já não tinha mais roupa para pôr no penhor, nada, e estava perigando ali perder o quarto que ele tinha no hotel, já não tinha mais como comer direito. Então ele vai procurar o Boris e ele encontra o Boris pior que ele, assim, o Boris está vivendo num quarto de um cara que também deve dinheiro para ele, deve 300 francos para ele, não tem como pagar, então deixa ele dormir no quarto no chão e dá um dinheiro para ele comer ali durante o dia. E que daí eles vão meio que procurar empregos juntos, vão acabar arrumando um emprego num hotel. Ele vai falar muito também de como que era o sistema desses hotéis, dos restaurantes, tudo muito sujo. Às vezes ele até muda um pouco o nome de ruas, assim, ele não vai colocar nomes reais, às vezes, aí na história que ele está contando. Muda nome de restaurantes, de hotéis, para não comprometer. Na época, até quando saiu o livro, alguns donos de hotéis assim meio que criticaram muito o livro dele, dizendo que o que ele estava falando não era justo. E ele disse que não eram todos os hotéis em Paris que eram assim, mas as descrições são realmente bizarras. E o esquema de trabalho, né? As pessoas trabalhavam muito, às vezes até 15 horas por dia, até a exaustão mesmo, para ganhar salários que não dava nem para comer. Então ele faz críticas severas a essa sociedade, né? Essa história se passa ali no final da década de 20 do século passado, e até dá sugestões às vezes, assim, na narrativa que ele vai fazendo ali. Às vezes ele vai colocando, né, sugerindo, olha, o sistema poderia funcionar dessa maneira para que as pessoas pudessem ganhar melhor, pudessem ter uma vida mais decente. E ele vai viver essa vida como lavador de pratos aí durante um tempo, para ganhar um dinheiro ao lado do Boris. O Boris é uma figura muito engraçada, porque apesar dessa dificuldade, né, depois que ele deixou o exército e que ele teve esse problema, que ele ficou com artrite no hospital, ele passou a ganhar peso, mas mesmo assim ele era um cara bem humorado. Então é um personagem legal de se acompanhar no livro, e você vai torcendo para eles, assim, né? Não é uma coisa só jornalística ali, realmente tem uma pegada de ficção, e você vai torcendo pelos dois, aí, pela dupla no começo do livro, para que eles se deem bem mesmo, porque realmente eles vão levando uma vida muito, muito difícil ali. E vai chegar uma hora então que o narrador, que é o George Orwell aí, vai deixar Paris porque um amigo também promete para ele um emprego em Londres. E ele diz para o Boris, ele fala, ó, eu vou para Londres, e porque tem um emprego lá e eu vou me dar melhor lá, né? E ele tinha ainda o sonho de ganhar dinheiro para se tornar escritor. E o Boris vai dizer uma coisa engraçada para ele, porque quando ele deixa Paris, o Boris já está trabalhando também num outro hotel e ganhando um pouco melhor. E o Boris vai dizer o seguinte, vai dizer que
finalmente ele realizou o sonho de ganhar 100 francos por dia como garçom e de viver com uma mulher que não cheire a alho, que era o sonho dele. E ele deixa o Boris, então vai para Londres. Em Londres ele vai encontrar esse amigo, o amigo vai dizer que o emprego ele vai ter que esperar um pouco, vai até dar um dinheiro para ele meio que sobreviver uns dias ali, mas daí ele vai acabar vivendo em albergues com os mendigos, vai procurar ajuda no Exército da Salvação, vai ficar nas ruas. E o sistema realmente, para essas pessoas que não tinham emprego, que não tinham dinheiro, nessa época era muito difícil, porque os mendigos, por exemplo, eles não podiam pedir esmola na rua, não podiam sentar nos lugares públicos, e eles tinham que ficar vagando mesmo por Londres, e eles iam de lugar em lugar, assim, de albergue em albergue, andavam às vezes quilômetros de um albergue ao outro, porque não podiam ficar realmente parados num lugar. E a vida nos albergues também, ele vai descrever como era difícil também, os lugares às vezes muito ruins, comida ruim, acomodações muito ruins. Então a gente vai acompanhar uma vida difícil dessas pessoas, e como ele coloca no livro, né, essas pessoas não tinham muitos sonhos, não pensavam muito no futuro, porque eles eram tão oprimidos, né, eram tão invisíveis nessa sociedade, que eles só conseguiam pensar no próximo prato de comida ou aonde iam dormir quando chegasse a noite. Então ele mergulha a fundo mesmo, né, nesse universo, né, e vai condenar muita coisa, como o sistema funcionava errado, e ainda funciona, né, mas como funcionava muito errado nessa época esse sistema em relação a essas pessoas mais carentes. E quando ele chega em Londres, então, que ele vai viver nesses albergues, ele vai conhecer um outro cara, que é um irlandês, que é um veterano de guerra, que já é mendigo há um tempo, e é o Paddy Jacques. O Paddy vai ajudar um pouco o George Orwell quando ele chega em Londres nessa coisa de, esse é o melhor albergue, essa é a melhor maneira de conseguir comida, e eles vão ficar meio amigos ali por um tempo e vão ficar rodando ali pela Londres, por esses albergues todos, e batalhando, e sempre batalhando atrás de emprego, mas muito difícil realmente, quase impossível arrumar um emprego e ter uma vida decente. Então é tudo isso que ele vai discutir nesse primeiro romance dele, que é sensacional, e é uma boa leitura. Se você já leu 1984, A Revolução dos Bichos, ou se ainda não leu George Orwell e está a fim de começar por um livro bacana, eu indico então aí Na Pior, Em Paris, em Londres, que é o primeiro romance então de George Orwell, publicado em 1933. É muito bom, sensacional. Mais uma dica aqui do canal Marcador, A Vida Entre Páginas e Livros. Se você tem sugestões, fique à vontade, deixe aí os seus pitacos literários, apresente o canal para os amigos, faça sua inscrição, curta nossos vídeos e esteja por aqui toda semana, tá certo? A gente se fala semana que vem. Até!